Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, voltando com informações do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Nação, nós temos muita coisa para fazer no Flamengo, nós temos que nos preocupar que domingo agora nós temos a final do Campeonato Carioca, temos que estar preocupados se a equipe vai estar preparada para poder jogar a final do certame regional. O Arrascaeta vem sofrendo com fortes dores essas que a diretoria rubro-negra sabiam que precisavam ser tratadas desde setembro, outubro do ano passado, e vem colocando o jogador para jogar no sacrifício. Essa é a grande verdade. Aqui no nosso canal, vocês sabem, a gente não esconde absolutamente nada de vocês, é sempre olho no olho, a verdade doa quem doer. E a verdade hoje é que o Flamengo vem sacrificando o Arrascaeta desde o ano passado por causa de interesses do Flamengo, obviamente. Interesse em ganhar a Supercopa do Brasil, em ganhar ou chegar o mais longe possível no Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana. O fato é que o tiro tem saído pela culatra. O Flamengo não tem conseguido ganhar nenhum título, mesmo com o Arrascaeta em campo, e ainda tem prejudicado e agravado ainda mais a lesão do jogador rubro-negro. O Arrascaeta, de outubro, novembro do ano passado para cá, tem sido um arremedo daquele Arrascaeta que a gente tem visto no Flamengo desde 2019. Nem de longe lembra aquele cracaço de bola que já foi outrora no Flamengo. Mas tem uma explicação, nação. Isso tudo está acontecendo porque o Flamengo não está parando para curar as dores no pubis em definitivo. O Flamengo está tratando o Arrascaeta paliativamente. A mesma coisa que está acontecendo agora. Parou o Arrascaeta por um montão de dias, vai amenizar a dor, vai tomar uns remédios, talvez até infiltração. Aí vai para o jogo, consegue fazer 2, 3 jogos razoavelmente bem e aí voltam as dores de novo, para mais um tempo de novo. Ou seja, o Flamengo não está resolvendo o problema em definitivo, está apenas adiando, empurrando com a barriga até, sabe-se lá Deus quando, o Arrascaeta puder parar para poder fazer um tratamento decente. Com isso, a gente não tem o Arrascaeta na melhor forma física e na melhor forma técnica em campo, deixando muito a desejar. Enquanto isso, a diretoria rubro-negra também não procura um jogador para poder fazer aquela função. É claro que nós não vamos encontrar jamais um outro Arrascaeta em lugar nenhum. Arrascaeta só existe um no mundo inteiro. Agora a gente pode ter um jogador com a característica do Arrascaeta, que jogue do meio para o lado esquerdo, que jogue com a perna direita, podendo cortar para dentro para poder fazer um chute, para poder fazer uma infiltração, podendo cortar para dentro para dar um passe. Existem jogadores com essas características, não tão brilhantes em execução quanto o Arrascaeta, mas existe uma forma da gente conseguir ter no elenco jogadores que possam fazer as funções daqueles que hoje são considerados titulares absolutos. Imagina só se o Arrascaeta resolvesse aposentar amanhã. O que vai ser do time do Flamengo? É sério. Porque se a diretoria rubro-negra não consegue contratar um jogador que possa jogar daquele lado, atuar com as características do Arrascaeta, na hora que o Arrascaeta resolver aposentar, como que vai ser a vida do Flamengo? É claro que eu estou falando hipoteticamente, mas vocês entendem que é necessário a diretoria rubro-negra dar algo a mais para que a gente consiga não ficar refém de jogadores? Porque o Arrascaeta precisa parar. É preciso curar os problemas do Arrascaeta. Por exemplo, o Gabi está parado, um problema de reequilíbrio muscular. Para mim, uma vergonha. Em março, a gente tem que cuidar de dieta de jogador, porque, na verdade, o reequilíbrio muscular é isso, tá? É balancear o peso de um músculo ou de uma parte do corpo para ficar tudo direitinho, tá? Em março já isso está acontecendo. Ou seja, isso é o maior atestado que as férias fez mal ao Gabigol. Esses 60 dias de férias fez mal ao Gabriel. E agora ele está precisando parar. Agora, faça uma reflexão comigo. E se acontecer alguma coisa com o Pedro? Pedro está voando fisicamente e clinicamente, mas uma hora ele vai cansar. E se o Pedro cansar? Num jogo de Libertadores, num jogo de Campeonato Brasileiro? E se o Pedro sofrer alguma lesão muscular? Quem vai entrar no lugar dele? O Mateusão? É o Mateusão o substituto do Pedro? É esse o nível que nós queremos manter
para podermos ganhar novamente a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil? Nos últimos dias eu tenho percebido poucos, mas alguns comentários nos meus vídeos dizendo assim, pô, Fabrício está pessimista demais. Gente, não é questão de ser pessimista, é questão de ser realista. Quando a bola rola, eu fico desesperado, feliz, eu fico torcendo, independente de quem estiver dentro de campo. Eu já torci para o Wellington, já torci para o Wallace, já torci para o Muralha, já torci para o Márcio Araújo, já torci para o Everton Mortozinho, já torci e muito vendo o Gabriel Jamal com a camisa número 10, para o Moreno, para o Hernani Brocador, para o Pingo. Nem vou entrar na começo da década de 90 para não deprimir vocês, mas eu sempre torci, assim como vocês também. O fato é que o momento agora é da gente chamar a atenção da nossa diretoria para as lacunas que o nosso elenco tem. Nós não temos substituto para o Arrascaeta, ok, nós já até nos acostumamos com isso, mas nós não temos substituto para o Pedro também. Pô, Fabrício, mas o Bruno Henrique tá voltando. Tá voltando, voltou? Já tá jogando? Não tá, ainda vai demorar mais um tempo, 1 mês e meio, 2. A Libertadores já tá na porta, batendo na porta para começar. Brasileirão também, final de Campeonato Carioca, e a diretoria tá parada. Foi a primeira vez que eu vi o Marcos Braz com uns olhões de assustado, de medo, de ter que dar entrevista para os jornalistas que lá estavam. E olha que os caras pegaram até bem leve com ele. Então, assim, não é pessimista. Eu continuo sendo o mesmo Fabrício que acha que o Flamengo tem condições de ganhar tudo esse ano. Só que esse ano vai ser bem mais difícil, vai ser a duras penas, vai ser complicado a gente conseguir conquistar tudo que a gente quer sem os reforços que a gente precisa, porque esse ano não é nem aquele caso de, não, eu quero reforçar ali porque eu tenho dinheiro, então eu quero reforço. Não, não é isso não. Nós não temos ninguém para jogar no lugar do Pedro, nós não temos ninguém para jogar no lugar do Arrascaeta. O lado direito do Flamengo só tem o Gabi e o Matheus Gonçalves. Para a gente aproveitar o Cebolinha, ou ele tem que jogar de ala, ou ele tem que jogar de ponta esquerda, aí muda um pouquinho o jeito do time jogar. Nós não temos volantes, o Eric Pulgar só volta, acho que no final de abril, né, gente? Nós temos Arthur Vidal e Thiago Maia. O Gerson não é volante nem aqui nem na China, correto? É um meia que pode jogar ali pelo lado onde o Everton Ribeiro jogava, mais saindo pela direita, mas na contenção para roubar bolas, o Gerson é uma negação total. Se o Thiago Maia se machucar, nós vamos ter apenas o Arthur Vidal para fazer o lugar dele. Claro, tem o Igor Jesus também, que está começando agora, que pode ser dada oportunidade para ele. Mas, enfim, a gente tem muitas lacunas. O Mateuzinho está machucado, o Guilhermo Varela está voltando agora de lesão. Se precisar do Varela, se o Varela se lesionar, nós só teremos o Wesley, que está voltando de lesão agora também. Do lado esquerdo, ou é o Everton Cebolinha, ou é o Ayrton Lucas. Na falta desses dois, o Felipe Luiz, que voltou de lesão, não se encaixa nesse esquema que o técnico Vitor Pereira está montando. Esses dias, eu até peguei o histórico do Felipe Luiz e falei assim, não, no Atlético de Madrid, do Simeone, em algum momento o Felipe Luiz deve ter jogado numa linha de 3 zagueiros. Gente, não jogou. Eu fui até janeiro de 2018 para ver o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Sempre que o Felipe Luiz estava em campo, o Atlético de Madrid jogava com uma linha de 4 zagueiros, né? O lateral esquerdo, o lateral direito e os 2 zagueiros. Então, assim, até janeiro de 2018, o Felipe Luiz não atuou numa linha de 3 zagueiros. O que não quer dizer que ele possa atuar, mas vai ser diferente para ele atuar numa linha de 3 zagueiros. Ele vai ter dificuldades, ainda mais o Felipe Luiz, que não é um cara que pega o jogo pela ponta, pela beirada. Ele pega o jogo por dentro. Desde que chegou no Flamengo, por conta da incapacidade física, da idade, que é natural, ele começou a jogar mais pelo meio, por dentro, do que pelo lado. E o Vitor Pereira vive pedindo amplitude à equipe do Flamengo. Quer que os laterais, que os pontas abram. Então o Felipe Luiz não é de acordo com o plano do Vitor Pereira. Bom, mas a nossa vida toda foi assim, né? Superar os problemas, passar por cima dos problemas para conseguir resultados que muitas vezes nem os próprios torcedores rubro-negros acreditam. E hoje nós temos o início da Libertadores da América em definitivo. Hoje, às 21 horas, nós teremos o sorteio da Libertadores da América, portanto eu estarei com vocês ao vivo no canal Verdade Emeli Preto a partir das 20 horas para a gente poder descobrir qual vai ser o grupo do Flamengo, os outros grupos, o adversário do Flamengo.
Mas antes, é claro que eu vou pautar vocês sobre o que vai acontecer. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esses são os 4 potes dos 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores da América. Flamengo do Brasil, River Plate Argentina, Palmeiras Brasil, Boca Juniors Argentina, Nacional do Uruguai, Atlético do Paraná Brasil, Independiente del Valle do Equador, Olímpia do Paraguai. São os times do pote 1. No pote 2 nós temos Libertad do Paraguai, Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, Internacional de Porto Alegre do Brasil, Barcelona do Equador, Racing da Argentina, Corinthians do Brasil, Colo-Colo do Chile, Fluminense do Brasil. No pote 3, Bolívar da Bolívia, The Strongest da Bolívia, Melgar do Peru, Alianza Lima do Peru, Argentinos Júniors da Argentina, Metropolitanos da Venezuela, Alcas do Equador, Monagas da Venezuela. Pote 4, Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira da Colômbia, Ñublense do Chile, Patronato da Argentina, Atlético Mineiro do Brasil, Sporting Cristal do Peru, Cerro Porteño do Paraguai, Deportivo Independente de Medellín, também conhecido como DIN, lá da Colômbia. As regras do sorteio são muito simples. O Flamengo pode enfrentar qualquer clube que não seja da nacionalidade dele, ou seja, o Flamengo só vai enfrentar um clube brasileiro se ele tiver vindo da fase preliminar da Libertadores. Ou seja, podemos ter no mesmo grupo Flamengo e Atlético Mineiro. Não podemos ter Palmeiras, não podemos ter Fluminense, não podemos ter Corinthians, tá? Esses clubes brasileiros que estão classificados direto para a fase da Libertadores, o Mengão queridão não pode pegar. Exceção feita apenas ao Atlético, que vem da pré-Libertadores. Aí assim, meus amigos, uma das grandes preocupações que a gente sempre tem com a Libertadores é a questão da altitude, que é uma coisa que é desfavorável aos clubes brasileiros, porque a gente não tem por hábito jogar em altas altitudes. O ar mais rarefeito, o cansaço chega mais rápido, enfim. O Flamengo tem que se preocupar com algumas equipes, principalmente com as equipes bolivianas. São o caso de Bolívar e The Strongest, que são 2 equipes de La Paz, na Bolívia. E aí a gente tem a maior altitude dentre todas as equipes classificadas na Libertadores da América. São 3.625 metros acima do nível do mar. Então já vai se planejando aí para a gente não pegar Bolívar e The Strongest. Mas, por outro lado, a gente tem o Independiente del Valle, lá do Equador, que joga 2.850 metros acima do nível do mar. Também é uma coisa que preocupa. Temos o Melgar do Peru, que joga 2.335 metros acima do nível do mar. Temos o Alcas de Quito, no Equador, também 2.850 metros acima do nível do mar. Temos o Deportivo Pereira, da Colômbia, 1.411 metros acima do nível do mar. E temos o Deportivo Independente de Medellín, 1.495 metros acima do nível do mar. 1.400, 1.100, acho que a equipe consegue lidar legal. Agora, passou de 2.000, como é o caso do Independiente del Valle e do Alcas, aí a coisa já começa a dar uma complicada, né? E os clubes Bolívar e The Strongest, a gente tem que ficar longe deles o máximo possível para não correr risco de subir 3.625 metros. A data para o início da Libertadores da América é entre os dias 4 e 6 de abril. Ou seja, meus amigos, a final do Campeonato Carioca, eu estou olhando para cá para eu poder ver o calendáriozinho, tá? É no dia 1º de abril, no sábado, o primeiro jogo contra o Fluminense. Aí, na terça-feira, dia 4, o Flamengo pode ter o seu primeiro jogo de Libertadores da América. Quando eu falei para vocês que agora é o pega para capar, agora é o bicho vai pegar, a onça vai beber água, é justamente por isso. Acabou a época de ficar descansando o jogador, de ficar dando folga, disso, daquilo. Agora é jogo atrás de jogo. Então, a primeira rodada, entre os dias 4 e 6 de abril,
A segunda rodada entre os dias 18 a 20 de abril, terceira rodada entre os dias 2 a 4 de maio, quarta rodada 23 a 25 de maio, quinta rodada 6 a 8 de junho e a última rodada, sexta, dia 27 a 29 de junho. As premiações da Libertadores América esse ano estão bombadíssimas. Na fase de grupos, as equipes ganharão 3 milhões de dólares. Os classificados para as oitavas de final acumularão 1,25 milhões de dólares. Quem passar para as quartas de final acumulará mais 1,7 milhões de dólares. Nas semifinais, 2,3 milhões de dólares. O vice-campeão acumulará 7 milhões de dólares. E o campeão da Libertadores pegará 18 milhões de dólares. Então, vamos somar tudinho aqui, ó. 3 mais 1,25 mais 1,7 mais 2,3 mais 7 mais 18. São 33,25 milhões de dólares que o Flamengo pode ganhar nessa Libertadores América. Convertendo isso para os dólares, 166 milhões e 250 mil reais. É dinheiro pra chuchu. Pena que hoje em dia ter dinheiro não é sinônimo de contratações boas no Mengão Queridão, né, nação? O que vocês acham? Estão animados para a Libertadores? Vão estar conosco a partir das 20 horas no Verdade Vermelho e Preto para acompanhar o sorteio da Libertadores América? Curta, compartilha e comenta. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!